Conta um pouco sobre a lesão dele, o que ele teve. O Ruiter, em novembro do ano passado, o Ruiter me procurou com a dor na região do terço proximal e distal da canela. E quando ele chegou com essa dor é muito clássica de uma lesão que a gente chama vulgarmente de canelite, mas que a gente chama, na verdade, de síndrome do estresse tibial medial. Esse é o nome correto dessa lesão, desse transtorno que acaba cometendo principalmente corredores. Essa lesão é mais comum no público amador, que realmente não se controla tanto intensidade, volume, local, descanso principalmente, porque a eficiência esportiva ela está em controlar variáveis como frequência de treinamento e frequência de descanso. Mas no caso do Ruiter, esse não é um dado que me preocupa, porque ele tem um staff por trás dele, o Heitor ele sabe muito bem planilhar e acompanhar ele nisso. E a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi assim, ó, o que você fez de diferente? O que você fez que fugiu da planilha? Aí eu vou deixar ele responder. É que a gente optou por, como estava no momento de base, um período sem competições, a gente foi mudar a técnica. E aí por mais que o Heitor reduziu na época em 50% meu volume semanal de corrida, e mesmo assim, um dia que eu me empolguei com a técnica nova, coloquei um tênis com drop um pouco mais baixo para tentar performar num tirozinho de 3 km. Foi o suficiente para a dor aparecer e aí... O que mais me chama a atenção dessa frase do Ruiter é que na verdade não tem um fator só que se modifica, que faz aparecer um desconforto ou uma dor, e sim uma sequência de fatores ou uma rede complexa de determinantes para que um desconforto ou uma dor apareça. Então, quando esse atleta chega para mim aqui, eu tenho que perguntar para ele, e aí, o que você fez de diferente? Aí ele mesmo já sabe contar, não, cara, ó, tentei fazer isso, modifiquei aquilo, e a gente vai linkando fatores que podem estar associados com o aparecimento dessa disfunção ou lesão. Aí o grande lance foi que ele chegou pra mim e falou, não, cara, é só uma dor na canela, tal, já eu posso voltar a correr. E existem alguns testes, alguns marcadores que a gente tem para tentar identificar se essa canela pode ter uma fratura por estresse ou não, e fratura não é realmente um traço ali no osso. Só de ter um edema ósseo, né, que é entre aspas, um amolecimento ali desse osso, ou um sofrimento anormal desse osso, a gente já pode, em algumas literaturas, classificar como fratura. E na hora que eu fiz uma percussão óssea na canela do Ruiter, na hora que tinha um ponto específico, na hora que eu percuti, ele reclamou de muito desconforto. E geralmente esses pacientes que têm esse desconforto grande na percussão óssea, eles podem apresentar a chance de ter uma fratura. Nessa hora eu virei para ele e falei, Ruiter, não se preocupa, a gente vai fazer uma ressonância magnética muito mais para controle, para a gente ver esse edema ósseo. Não é um raio-x, tem que ser uma ressonância magnética, que às vezes não vai apresentar um traço realmente como fratura. Aí fiz o pedido para ele foi, fez a ressonância magnética e deu lá a fratura por estresse. Aí nessa hora, quando a suspeita já é fratura, a gente já tem que bater um papo com o Heitor, virei pro Ruiter e falei, ó, avisa o Heitor que a gente vai tirar um pouco o pé da corrida, mas você pode nadar, você pode pedalar no limite do desconforto. A grande virada de chave para uma fratura por estresse melhorar mais rápido é não tirar esse atleta do nível competitivo. Então se ele nada, eu tenho que aproveitar da natação. Eu só pedi para ele tomar cuidado com as viradas. Se a virada estivesse incomodando, aí tiraria a virada também. Se não, pode virar normal. Outra coisa que é importante do Ruiter também é que o Ruiter ele sabe muito bem passar um feedback do que ele está sentindo. Então, sempre pós-treino ele falava, ó, foi tranquilo hoje, não, senti um pouquinho mais. E assim que possível, e tem outro lance importante. Algo que eu sei que o Ruiter não faz na verdade, algo que o Ruiter faz é não controlar a vontade de testar o corpo. Só que o Ruiter pegou Covid uma semana depois que ele foi diagnosticado com a fratura por estresse, então o volume de treino dele baixou muito, o que ajudou muito a recuperação a acontecer. Não estou falando que tem que fazer repouso quando o paciente é diagnosticado com a fratura por estresse, mas sim diminuir a intensidade e volume para deixar realmente ali aquele músculo relaxar e a região de sobrecarga minimizar. Depois que ele voltou, como ele já estava com o mínimo desconforto, a gente entrou forte com os exercícios de preparação para absorção de carga. Então o Ruiter tinha que saber aterrissar sem desconforto. O grande tratamento, a chave do tratamento da fratura por estresse foi o trabalho muscular. Então o Ruiter tinha que continuar fazendo a musculação, limitando sempre nas zonas toleráveis. E como é que você se sentiu depois quando a gente entrou com os exercícios ali? Na verdade foi uma progressão, porque cria uma limitação psicológica também que você fica com receio de fazer e doer, né? Então
fazer esses exercícios, você vai liberando aos poucos, vendo onde que dá para ir, onde que não dá. E aí ontem no treino eu fiz um de 5 km, assim, não foi um tiro máximo, foi um ritmo forte, mas bem controlado, por um tempo muito bom, tipo assim, sem praticamente correr volume, né? Eu cheguei a correr 70 km na semana, aí agora tá progredindo, essa semana passada acho que deu 18. Então, assim, mesmo assim, mantendo a performance, né? Então, a importância desse trabalho, mantendo o trabalho aqui, igual eu disse ontem, teve semana de eu vir aqui 3 vezes, porque a gente tinha que manter a recuperação e mesmo assim trabalhar. E foi um ponto muito importante, porque eu corria só em pista e asfalto. De me atentar a fazer alguns treinos na esteira, fazer alguns treinos na terra, para poder aliviar esse impacto também e minimizar as chances de qualquer problema. O grande lance é aumentar a tolerabilidade do osso em receber carga. Então, uma estratégia que a Irene Davis, uma das maiores pesquisadoras do mundo, que ela trouxe para nós, é que às vezes dá para esse atleta, na fase de transição dele, do retorno ao esporte, dá para ele algumas experiências correndo descalço. Isso é importante para retreinar os músculos do pé, da panturrilha e do membro inferior como um todo, o que a gente chama de barefoot training. E o Ruiter fez isso, começou comigo aqui na esteira, em zonas toleráveis, depois eu pedi para ele fazer na grama, ou como warm-up, como um sistema de aquecimento ali, para ele fazer o treino dele. Então essa é uma estratégia interessante para se utilizar na fase de transição para o retorno ao esporte. Ruiter, me fala aí o que você sentiu. Eu acordei ontem com uma sensação tipo de torcicolo, e aí pegando do meu pescoço e irradiando para a escápula, Tá. do lado direito. Só do lado direito? Só do lado direito. A dor desce pro braço? Não. Então se a dor não desce pro braço, a gente pensa mesmo na disfunção de cervical, ó. Que a gente tem pontos de tensão muscular, eu vou tirar um pouquinho dessa tensão muscular para depois a gente ir na parte articular. O que foi? Ai. Sorri. Tô sorrindo, mas é por dentro. Ai. Aí, tenta relaxar, mantém a respiração tranquila. E o problema dessa disfunção é que ela limita a natação, né? Exatamente. Por Pra isso que vigirar o pescoço. tem treino logo mais, estava preocupado. Na hora que aliviar, você me fala, tá? Tá. Pedalar e correr ontem foi de boa. O problema é nadar. Você vai precisar virar o pescoço. Dormindo bem? Cara, essa noite não, noite passada sim. Essa noite me incomodou. Ah, por causa do pescoço. Por causa do pescoço. Na hora que aliviar, você me fala. Então, ele tem um aumento de tensão muscular no trapézio superior e no elevador da escápula. O que faz ele ficar com esse pescoço mais rígido. Ele provavelmente tem uma dor facetária também, né? Que é uma disfunção de mobilidade da cervical. A gente vai primeiro tirar um pouco da tensão muscular, modular um pouco de desconforto. E depois eu vou atuar mais na parte articular. Tanto com manipulação quanto com mobilização. E tô pedindo para ele dar ênfase lá no Pilates, no trabalho de mobilidade da torácica e na região escapular. Amanhã ele faz o Pilates. O legal de fazer esse trabalho associado, da físio, o Pilates, o treinador, é isso, que a conversa ela é muito tranquila em relação ao que precisa ser feito. E sempre ouvindo o Ruiter, né? Então, o Ruiter está no centro da staff, todo mundo em volta ali conversando para que ele fique bem. Incomoda? Uhum. O objetivo principal, então, Tom, é realmente aumentar essa mobilidade hoje, diminuir dor, para que ele possa treinar natação mais tarde. E com essa restrição de amplitude de movimento para a rotação, fica difícil ele virar, né, na natação. É bem ao lado que eu respiro mais vezes. Se ele não corrigir isso, ou não corrigir isso, indo nadar à tarde, treino forte que tem à tarde, o que poderia acontecer? Travar mais. Fica mais rígido, trava mais, perde mais tempo de treinamento. Então, hoje a gente fala que a gente tem que minimizar, primeiro, o fator de risco para lesões e segundo, que é minimizar o afastamento dele dos treinos e competições. Parece uma coisa besta, né? Um torcicolozinho, uma rigidez na cervical. Mas isso faz um medalhista olímpico perder vaga, por exemplo. Ainda mais numa semana importante de treinamento, isso não é legal. Então, quanto menos a gente puder afastar ele dos treinos e competições, melhor. Se a gente não corrigir isso, ele vai treinar à tarde e continua com esse desconforto, amanhã ele pode amanhecer mais travado e prejudicar o treino de amanhã. Então ele já perde 2 dias na semana dele, que é muito bem descrita, né, pelo Heitor. Melhora um pouco? Eu gosto muito de orientar exercício para casa, né, para que ele possa fazer estratégia sem o Caio ter que estar perto.
Você vai colocar seus 2 dedos no seu queixo, Ritinho, e levar o queixo lá pra trás, assim, ó, isso. Não, pode ser esses 2 dedos, ó. Esses 2 dedos, isso. E você não, aqui, ó, assim, deixa assim. E você vai levar o queixo lá pra trás, ó. Ó. Isso. Tá vendo que você aumenta a área de contato aqui, ó, e leva lá pra trás, soltando o ar. Aumentando a mobilidade cervical, ó. Tolerável? A perda de amplitude de movimento, Ruiter, ela tá no início do movimento de rotação. Então a gente pensa muito em cervical alta. Por isso que é legal iniciar com esses exercícios de mobilidade da cervical. Isso é uma coisa que ele pode fazer em casa, no meio da noite, se estiver desconfortável. Eu quero 4 séries de 10 movimentos, pode ser? Beleza. Vai lá e faz de novo. 2 dedos na região do queixo, isso. Aumenta a área de contato, solta o ar e volta, sempre soltando o ar. Isso. Ótimo. Sempre soltando o ar e aumentando a amplitude, fazendo um overpressure, né? Pressão extra no final da amplitude. Hashtag dica pra casa, né? Sempre respirando tranquilo. Alivia, né? Ó, o que a gente vai fazer aqui? Gira o pescoço pro lado direito. Total, pode girar total, o máximo que você consegue. Então aqui, ó, o Ruitinho chega a 90 graus, tá ótimo. É o movimento fisiológico da cervical. Pro outro lado agora, por favor. Isso, a gente acompanha. É o máximo? 70 graus. 69 graus. Então ele tem uma perda de amplitude de movimento um pouco pro lado esquerdo. Faz sentido, o lado direito tá rígido. Deixa bem solto. Ó. Isso, soltou. Vamos ver de novo. Leva no máximo, Ruiter. Pronto, chegou nos 90. Então esse é o importante, ter a fisioterapia ao lado dele. Uma perda de amplitude de movimento de mais ou menos 25 graus, acima de 20 graus, é uma perda de amplitude de movimento importante para o nadador. Então eu preciso muito restabelecer e ter certeza que eu aumentei a amplitude de movimento para dar para ele alívio de dor, melhora de mobilidade e aumento de performance. E o legal é que esse aplicativo ele é validado, acurado e preciso para isso, para fazer a mensuração da amplitude de movimento. Vê se está mais solto agora para fazer o movimento. É um aplicativo específico? Não, é uma medida do iPhone. Que é o de nível? É o de nível. Ele foi validado para medir valor angular. Ele foi validado comparado com o inclinômetro, que é melhor que o goniômetro. Né? Antigamente a gente usava o goniômetro. Hoje a gente usa o inclinômetro porque ele tem melhor confiabilidade interexaminador. O que você sente agora fazendo esse movimento? Não. Tá confortável? Aham. Existem alguns estudos que mostraram que o dry needling, o agulhamento a seco, no trapézio superior, em pacientes com dor cervical, ajuda a aumentar a amplitude de movimento e diminuir o stiffness, né, a rigidez dessa região. Então, ó, a gente agulha o trapézio superior. Deixa. Eu vou agulhar dos 2 lados, tá? Então tem estudos mostrando que melhora o desconforto, diminui tensão muscular e aumenta a amplitude de movimento. Tudo que um atleta precisa, né? Principalmente para um dia que tem treino. O outro lado tá bem mais tenso. É diferente, né? Só relaxar. Agora o Ruiter tira uma bela soneca de uns 20 minutos. Os estudos mostram que precisa de 20 minutos para ter um efeito bom. Então é importante demais, Ruiter, aumentar também a mobilidade da torácica. Porque quem finaliza o movimento de rotação são também as vértebras torácicas altas. Se abraça. Isso. Inspira. Solta o ar. Já foi. Inspira. Solta o ar. Aí, garoto. E a gente finaliza na cervical, vendo se sobrou um tiquinho. Nada. Solta tudo. Aí. Ó, cervical agora roda para os 2 lados. Conta aí pra gente, sensação agora. Pode ser bem sincero. Não, melhorou muito, cara. Muito, assim. Sentindo agora, assim, deitado aqui, nada. Bem tranquilo. E Senta de frente pra lá. no começo aqui, ó. Da rotação, né? No começo da rotação.
sensação. Agora tá um pouco melhor? Tá, não tô sentindo nada. Ótimo. Obrigado, meu bro. Nós. Valeu. Sempre, tá louco. Então, cheguei aqui hoje com uma queixa de torcicolo do lado direito. Na verdade, ontem o treino eu já fiz com dor, né? Eu acordei ontem com um pouco de dor. Hoje consegui marcar com o Caio já no primeiro horário. Essa facilidade de ter esse diálogo aberto aí. A gente já marcou, trabalhou, porque eu tenho um treino de natação muito importante daqui a pouco, né? Logo após o almoço. Então, assim, agora eu tô me sentindo muito melhor. O que me preocupava mais porque o meu maior incômodo era pro lado direito, que é a hora que eu respiro a maior parte das vezes enquanto eu tô nadando. E hoje o Perereca já prometeu um treino assim, desafio, né? Então eu sabia que ia precisar estar o mais confortável possível e poder ter essa facilidade de resolver rápido, né? Igual o Caio falou muito sobre perder treino, a gente minimizar isso para não perder treino. Tem competição chegando, competição importante. Então, essa facilidade, agilidade favorece tudo, favorece para que a gente consiga funcionar de maneira efetiva a maior parte do tempo possível.